Irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz sente-se honrada com as vossas presenças nesta tarde e noite em seu espaço físico. Nós estamos hoje avançando na nossa proposição do projeto DIGI-URI, Família e Educação dos Filhos. Estaremos na nossa segunda etapa, cuja responsabilidade está a cargo da doutora Adriane Viola Bacarin. E esse projeto ele vai se desenvolver até o mês de dezembro, ainda em mais 4 etapas. A cada bimestre nós vamos ter aqui, de maneiras que nós iremos até o dia 8 de dezembro, quando encerraremos esse ano, então, o projeto. A cada bimestre nós temos uma exposição tratando desse assunto da família e educação dos filhos. Falando nisso, agora, quinta-feira, dia 30, nós iniciaremos também aqui na nossa sociedade um curso para pais, concomitantemente com a evangelização e com a palestra de quinta-feira. 1 hora de curso na última sexta-feira de cada mês. Então, agora, dia 30, a última quinta-feira, e depois, subsequentemente, em todos os meses, até o final do ano, nós vamos ter esse programa, então, para os pais. Aqueles que quiserem informações adicionais, nós estaremos à disposição para fazê-lo. Também temos uma informação sobre o seminário, que é a tarefa do atendimento fraterno através do diálogo, que vai acontecer na Sociedade Espírita Amor e Caridade, no dia 16, das 14 às 17 horas. E o público-alvo é os colaboradores da área de atendimento espiritual e demais trabalhadores do Centro Espírita. Então, também, se alguém precisar de alguma informação adicional sobre isso, a coordenação desse seminário estará a cargo, então, da equipe da Federação Espírita do Paraná. Nós faremos nossa prece agora. Em seguida, uma pequena leitura, uma introdutória que guarda relação com a proposta da nossa expositora, e ela vai nos conduzir nesta questão tão interessante que é a educação do coração e do caráter. Senhor da vida, estamos uma vez mais imbuídos do melhor propósito possível agora que despertamos para a nossa realidade de espíritos imortais. Filhos vossos, ainda muitos de nós à deriva, por rebeldia, por ignorância e coisas semelhantes. Mas, enfim, estamos aceitando a proposta que o nosso mestre querido nos trouxe há mais de 2000 anos, que é amar o vosso coração sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Porque se isso realmente incorporarmos nos nossos hábitos saudáveis, iremos acelerar o nosso processo de redenção, de retorno ao vosso regaço pleno de ternura e de carinho. Envolve-nos a todos, Senhor, que os vossos mensageiros celestes sejam conosco, nos inspirando, principalmente a nossa facilitadora, para que a mensagem hoje guarde profunda ressonância no nosso coração. Se conosco todos os dias da nossa vida, e que nos seja permitido, então, darmos início à nossa tarefa a partir de agora. Que assim seja, Senhor. Alberto Almeida escreve o seu último livro, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, uma obra-prima, realmente. Nós estamos tirando uma pequena historinha aqui para ilustrar o que a nossa Adriane vai trabalhar conosco. O pai se acomodara no carro, segurando o volante, aguardando a sua filha e a sua esposa. A filha chega primeiro e logo assume o lugar do carona, ao lado do pai. Em seguida, a mãe, ao se aproximar, observa que a filha está como copiloto no seu lugar. E imediatamente lhe diz de forma doce, porém firme: minha filha, sente-se atrás. Mãe, por que eu não posso ir na frente? Porque o lugar ao lado do seu pai é meu. A filha, resmungando, vai saindo do lugar, olhando súplice para o pai, enquanto este acompanha silenciosamente a cena, como um homem embaraçado, momentaneamente disputado por 2 mulheres. Então a esposa, que já conhecia a triangulação amorosa do passado longínquo, arremata com sabedoria:
Minha filha, nesta reencarnação, a esposa sou eu. Vemos que são assuntos interessantíssimos e que é muito importante que enfocamos dentro desse aspecto da educação do coração e do caráter. Portanto, honrados mais uma vez, vamos ser conduzidos pela nossa doutora Adriane. Portanto, vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui honrados com o convite que a Regional nos faz em tratar de um assunto que tanto nos interessa e há tanto para aprender. Às vezes nós ficamos surpresos da quantidade de informações que a doutrina espírita nos dá em variados campos, principalmente no que se refere à educação. Como tem informações que nós ainda desconhecemos e pior, que ainda não praticamos. E inspirados fomos de iniciar a nossa proposta de hoje com base naquilo que o Dr. Alberto Almeida sempre faz, de trazer um poema para que a gente inicie tudo essa conversação com algo mais sublime do que o que estamos acostumados daqui da Terra. O espírito Rabindranath Tagore, através da psicografia de Divaldo Franco, escreve o livro Estesia. E o poema intitulado Criança dá muitas informações para nós. Então vamos verificar o que ele nos diz. Quando acaricias o teu filho, agradas a ele ou te conforta a ti? Quando o teu pequeno rei chora e o repreendes, identificas a tua lágrima ou te preocupas com o teu silêncio? Quando o teu filho sonha, podes imaginar o país por onde ele viaja nas asas do sono? Saberá alguém o que pensa a criança na rápida quadra infantil? As fadas dos sonhos que habitam a aldeia na felicidade, estas sabem o que se passa com as crianças. Se abrires as portas do coração para que elas te venham ensinar, o teu canto de amor te dará a música para todas as melodias que deves ofertar às tuas crianças. Muitos ensinamentos nós podemos extrair desse poema, mas salta aos olhos alguns aspectos que ficam para nós, que nós entendemos os mais importantes, que seria o desconhecimento de quem é o nosso filho, para onde ele vai, quais são as suas tendências e aquilo que ele mais necessita. E também a nossa indiferença com relação à sua educação, com relação ao que ele é, ao que ele tem por tendência e ao que ele poderá se tornar. E também algo que aparentemente é muito sutil, mas que é a base e o ponto inicial, o fato gerador de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades enquanto ser humano e espírito imortal que somos, que seria o egoísmo e o orgulho. Vejamos, se o texto do nosso Rabindranath Tagore fala das questões que nós, ao cuidar de nossos filhos, muitas vezes deixamos de lado e atendemos aos nossos próprios interesses. Quantas vezes nós, espíritos, na condição de pais, tratamos o nosso filho muito mais no sentido de interesse próprio do que o interesse dele mesmo. E ele vem colocar, quando fazemos as carícias a esse filho, quem é que você quer agradar? A ti mesmo ou a ele? Então ele vem demonstrar muito daquilo que nós relutamos em compreender e em concordar, que seria a questão do orgulho e do egoísmo.
E nós somos tão orgulhosos e tão egoístas que o nosso próprio orgulho nos impede de ver o quanto somos orgulhosos, né? Então isso tem muito. Então é basicamente dentro desses aspectos que nós iremos tratar a nossa exposição de hoje. O Espírito Emmanuel, na questão 110 do livro O Consolador, vai nos dizer que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, Emmanuel já deixa claro para nós que existe uma grande diferença entre instrução e educação. A grande diferença entre eles nós vamos estar falando no decorrer da nossa conversa de hoje. Os institutos que ensinam as questões do mundo, a parte cognitiva, as necessidades para uma boa profissão, o desempenho dela, isso é instrução. A educação só se faz no lar, tem grande diferença. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então ele vem apontar para nós aqui a necessidade de cristianizar a convivência dentro do lar. Foi dito para Allan Kardec, na questão 625, que Jesus é o nosso modelo e guia, o nosso mestre, aquele que nós devemos usar como modelo para que as nossas vivências, as nossas ações estejam baseadas dentro daquilo que ele nos ensinou. Então, Emmanuel confirma essa colocação nessa fala que ele traz nesse trecho, dizendo que dentro do lar nós devemos passar o ensinamento do Espiritismo evangélico. Porque se ele não for colocado dentro do lar, a criança não terá essa proposta de educação como ele está nos propondo. Então é algo um pouco mais além, é dar os 2.000 passos e não apenas 1.000, que ele vem nos propor aqui. E veja, encontramos num livro muito antigo, uma colocação do espírito Humberto de Campos. O livro chama-se Reportagens do Além-Túmulo, a lição 6, o drama de André. Humberto de Campos comenta sobre uma história que aconteceu com uma família em que se baseava na liberdade de expressão total. Por força do pai, que encontrava-se numa ideia positivista e achava que a religião tinha algo quanto piegas, ele, dentro da mentalidade dele, achava que aquele que fosse religioso e que sentisse, que se dedicasse à questão da religiosidade, era uma pessoa frágil, fraca na sociedade. E que por essa razão ele queria que os 2 filhos homens tivessem uma educação muito mais dentro da questão do positivismo do que com relação à questão das bases religiosas. Provavelmente ele tinha uma experiência dolorosa no quesito da religião e por isso achava que toda e qualquer religião e que nenhuma das pessoas tinham nada para oferecer para os filhos. E aí o benfeitor, nesse trecho, diz que as crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germe dos imensos desastres humanos. Então ele vai dizer da necessidade da criança e do jovem ter uma orientação e uma disciplina dentro do lar. A proposta aqui é para que haja uma limitação daquilo que a criança tem de mais instintivo. Porque quem é a criança? A criança não é um adulto em miniatura, alguém pronto
e que está lá pequeno. A criança é um espírito imortal, assim como nós somos, que viaja por várias existências e que não raro já tenha se comunicado conosco em algumas oportunidades e por essa razão veio habitar no nosso lar como nosso filho para aprender algo de novo. Então ela vem para receber limites e orientações profundas, para que dentro dessa proposta ele possa então se reerguer numa idealização de cristianização, de mudança da sua conduta, de mudança dos seus pensamentos, da forma de agir. Então por isso que ele vai dizer que uma criança sem disciplina e os jovens sem orientação vão ter problemas gravosos no futuro. Então, chama-nos a atenção o espírito Humberto de Campos dentro dessa proposta. E aí nós vamos encontrar no livro A Arte Moral de Educar os Filhos, onde Walter Barcelos vai dizer: onde está a educação da criança que não aprender a seguir os bons costumes onde estiver? Que educação é essa que se preocupa única e exclusivamente com a aprendizagem intelectual e doutrina religiosa, mas não observa a conduta da criança? A avaliação de nossos filhos no campo da educação moral está na observação de sua capacidade de disciplina. Então, de novo, vem à tona a questão da disciplina. Como é que nós vamos nos basear se o nosso filho está tendo boa conduta moral? Então ele vai dizer aqui, bem interessante, nós destacamos, que ele vai dizer sobre a questão da aprendizagem intelectual e ele também coloca a doutrina religiosa. Bom, se o nosso filho está recebendo uma educação intelectual das melhores, que é o que realmente nós nos preocupamos muito, e ele ainda assim participa de uma doutrina religiosa, por que é que o nosso filho, quando vai se manifestar no mundo ou dentro da nossa casa, apresenta desalinhos, apresenta desobediência, é ainda uma criança desarmoniosa, que xinga, que agride as pessoas, que maltrata os animais? Por que que nosso filho ainda faz isso? Sendo que ele já está recebendo a questão intelectual e a doutrina religiosa. Então, na verdade, falta um critério muito importante aqui, que é o que o Emmanuel colocou lá atrás e que outros trechos nós vamos colocar. Falta a educação dentro do lar. E como é que se processa a educação dentro do lar? Quem deve trabalhar com maior constância pela obediência consciente da criança são os próprios pais. Obedecer com consciência, sabendo por que está obedecendo, o valor da obediência, o prazer de obedecer, a alegria de cumprir as obrigações domésticas e a força interior para dominar as irritações é missão primordial do pai e da mãe. Nesse quesito, ele vai dizer da obediência consciente. Muito interessante que o nosso Alberto Almeida, quando fez uma palestra, agora no mês de março, lá em Curitiba, na conferência estadual, ele fala da questão da obediência e da imposição dos limites. Ele vai dizer que nós devemos educar a criança na proposta de que a criança deve obedecer porque entende que deve obedecer. Então, nós, os pais, devemos utilizar de uma linguagem que seja conveniente com a idade da criança e entrar no mundo dela, participando do mundo dela, fazendo com que a mensagem seja de fato compreendida. Mas a palavra por si só, ela não surte tanto efeito. O grande problema da obediência consciente é porque ela precisa do ponto do exemplo. Se os pais não forem exemplos vivos dessa obediência, os pais não conseguem atingir o objetivo que pretendem.
Se você utilizar da força ou da autoridade enquanto pais para o seu filho, vai chegar um ponto que a sua força e a sua autoridade serão obstaculizadas pela própria força e talvez pela própria autoridade que o filho vai te substituir. No início, pode ser que ele até obedeça, mas para se fazer de rogado, para se fazer de bonzinho e para que o pai pare de incomodá-lo. Bem, na verdade, ele não compreendeu o porquê da obediência. E isso faz diferença. Tem diferença você obedecer porque você já não quer mais que o pai fale sobre aquele assunto e passe para uma nova colocação. Mas ele não compreendeu o porquê dele estar obedecendo e fazendo o que deve ser feito, porque ele não compreendeu, porque ele não entendeu as colocações. Então a tarefa, diz Walter Barcelos, precisa começar o mais cedo possível. E os pais espíritas, quanto mais preparados no conhecimento espírita e na assimilação da ciência educacional do Evangelho, obterão muito mais facilidade em sua nobre missão de formar a moral dos filhos. Nós falamos em outra oportunidade, numa outra exposição, com relação à questão da idade, que é muito mais fácil fazer essa colocação, essa assimilação, essa mudança dos propósitos, do caráter da criança nas primeiras fases da infância. Então tem lá até os 7 anos um momento, depois dos 7 até os 12 anos um outro momento, que nós teríamos essa oportunidade de trabalhar o aspecto moral e do caráter da criança. Mas bacana que ele coloca aqui que os pais devem estar preparados no conhecimento espírita e na assimilação da ciência educacional do Evangelho. Ora, quando Kardec fez a proposta de lançar a Revista Espírita, em 1858, e ele escreveu por 12 anos sucessivos, mês a mês, sem parar, em uma delas, ele coloca que o ideal seria que os pais, concomitantemente com os filhos, fizessem o estudo da ciência espírita. E que essa ciência, introjetada nos pais, pudesse fazer a mudança do caráter dos pais. E aí ele tenha, então, a partir disso, subsídios para uma excelente educação. Lógico que nem sempre a realidade é essa, porque nós, no contato com os jovens e com as crianças da nossa casa espírita, observamos que muitas vezes são os jovens, as crianças que vêm, que pedem para vir, ou que vêm pelas suas próprias pernas, e que posteriormente trazem os pais ou não. Há muitos casos que os jovens vêm, mas que os pais não participam. Mas, como o projeto seria para que todos se integrassem nessa proposta, lógico que não necessariamente a doutrina espírita, mas sim numa proposta de cristianização, numa proposta de modificação, seria interessante que todos já tivéssemos essa proposição dentro do nosso lar, para que então conseguiríamos, como ele fala, mais facilmente cumprir com a missão de formar a moral dos filhos. Porque tendo ele o conhecimento espírita e a assimilação dessa ciência do Evangelho, ele será um exemplo vivo de todo esse aprendizado que ele tem dentro do lar. E aí, então, não precisa tanto falatório, não precisa dizer muitas coisas, porque a próprio exemplo vai arrastar o filho a seguir essa proposta. Então, muitos de nós acabamos ficando só na base teórica e nos esquecemos da questão da prática. Diz Walter Barcelos que a indiferença quanto aos valores morais, a ignorância dos postulados do Espiritismo e a falta da vivência evangélica, de novo, pelos educadores do lar,
criam um ambiente moral e espiritual bastante deficiente, difícil e pernicioso para a criança, que necessita de um bom ambiente a partir dos primeiros dias do berço. Então, tudo que se é colocado dentro do lar vai se tornar modelo para aquela criança, para aquele espírito que chega com um propósito de mudança. E José Martins Peralva, num livro Estudando o Evangelho, ele vai propor na lição 8 que não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. Então, ele também concorda com essa colocação. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis, evitando-se, destarte, se estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão, olha só o que ele põe, de ver e ouvir em casa atitudes e conceitos bem diversos dos que vê e ouve nas aulas do Evangelho e Espiritismo. Então, se ele vem na casa espírita, nós temos o cuidado de trazer o nosso filho na casa espírita, o que é muito importante, ele vai receber, por certo, lições do Evangelho de Jesus e sobre os quesitos do Espiritismo. Mas ele chegando aqui, recebendo uma doutrinação, e no lar ele vê e ouve algo muito diferente, nós não estamos colaborando para a educação dele. É um contrassenso, porque nós estamos fazendo o contrário. Então, se o exemplo arrasta, muito mais efeito vai fazer aquilo que ele está vendo e ouvindo dentro do lar, do que o que ele vê e ouve na casa espírita. Ademais, os filhos ficam muito mais tempo em convivência com os pais do que com o evangelizador, que se nós não faltarmos nenhuma semana, vai trazer no máximo uma vez por semana, por 45 minutos, 1 hora. Então é muito pouco. O ensinamento dentro da casa espírita acaba se tornando ineficiente nesse caso. Então ele diz que se o lar não é evangelizado, o lar não vive as questões do Evangelho de Jesus, as lições colhidas fora dele podem ser apenas um conhecimento a mais no campo religioso para a inteligência infantil. Quando eu li esse trecho, imediatamente me lembrei da conversa que Jesus teve com o doutor da lei. O que Jesus pergunta para ele? És doutor da lei e não sabe dessas coisas? Quando na parábola do samaritano conversam sobre um questionamento de quem era o próximo, quem é que deveria ter cuidado daquele que recebeu a visita dos ladrões, quem que é que deveria ter feito os cuidados? Então, naquela pergunta que Jesus faz ao doutor da lei, és doutor da lei e não sabe destas coisas? Eu pensei imediatamente que nós estamos então formando doutores da lei dentro do nosso lar. Porque se eu trago a casa espírita e levo o nosso filho à inteligência no quesito cognitivo que o mundo oferece, eu estarei formando um doutor da lei. E então ele vai ter condições de formular ideias, ter opinião, fazer exposições, colaborar na casa espírita, mas o seu sentimento, o seu caráter não estará formado. Ele apenas vai ter conhecimento do campo religioso. Então é um ponto a mais. Ele vai ficar na parte da teoria, ele vai ficar na parte filosófica, mas não vai vivenciar os ensinamentos. Então essa é a maior dificuldade, como ele fala, que a primeira escola é o lar. A necessidade é que o lar traga para ele essas informações, mas de vivência. Não que se fique estudando o Evangelho para saber de capa a capa, mas a necessidade é da vivência. Então, para que nós formemos cidadãos
homens de bem e não doutores da lei. Mas por que o Evangelho de Jesus é fundamental na educação? Por quê? Porque todo conhecimento doutrinário e científico, sem as qualidades morais práticas, esclarece e enriquece a inteligência, mas não alcança as causas profundas do coração. E aí ele finaliza: o coração precisa muito mais de bons exemplos dos pais e não somente de ensinamento teórico. E essa tarefa, ele frisa, é intransferível. Não se pode pegar essa tarefa de educar e transferir para quem quer que seja. Para o avô, para a avó, para a nossa colaboradora do lar, para a escola, para a evangelizadora da casa espírita. Não, a tarefa é intransferível, é dos pais e educadores. Então, nesse caso, eles podem sim nos auxiliar, porque temos outros afazeres, mas a tarefa, a missão e quem terá que dar conta são os pais e não os outros. Então eu não posso terceirizar algo que me cabe, eu preciso fazer o melhor possível, ficar mais tempo possível com o meu filho, colaborar naquilo que ele a dia vem apresentando como deficiências dele mesmo. E eu consigo conhecer o meu filho a partir da convivência que eu passo com ele, né? Então, quanto mais tempo você consegue vivenciar, participar da vida, do cotidiano da criança, mais parte dela você vai fazer. Então, por essa razão, você precisa conhecer o seu filho, para que essa necessidade dos bons exemplos não passe apenas de ensinamento teórico. Muito bem, então encontramos na questão 775, em que Kardec questiona qual seria para a sociedade o resultado do relacionamento dos laços de família, e a resposta é simples e objetiva: uma recrudescência, algo que se torna mais intenso, um retorno, uma intensificação do egoísmo. E só. Muito interessante, Kardec não faz comentários a essa questão, coisa curiosa, porque ele gosta de tecer comentários, de colocar as suas notas, quando ele tem a resposta dos espíritos, né? Muito interessante que ele deixou ela dessa forma. Depois ele trabalha essa questão. E aí nós encontramos, pelo Espírito Camilo, uma colocação que vai fechar o porquê que a família é a recrudescência, relaxar os laços de família seria uma recrudescência ao egoísmo. Olha só, no livro Desafios da Vida Familiar, lá na introdução, o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, vai dizer que a família tem por escopo, tem por objetivo, entre outros itens, o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Dá para inferir disso que, fora do conjunto da família, é mais fácil a pessoa permitir-se empolgar pelo gênio ególatra todas as referências que se dirigem a ela. Todas as preocupações enfocam-lhe a individualidade. Não é assim? Quando nós não tínhamos compromisso com os filhos ou com a família, todo o nosso tempo, toda a nossa atenção e energia era gasto conosco mesmo. Todos os interesses eram focados em nós. Então, Deus, que é muito sábio e bom e justo, cria o Instituto da Família, com vários objetivos, em especial para que nós possamos atacar de frente todas as nossas tendências para o orgulho e o egoísmo. Então, se você acaricias o teu filho para que ele não chore, você vai acariciá-lo a fim de que você supra a carência dele, para que você faça um trabalho em
especial atenção a ele, e não para que ele pare de chorar e atenda à sua necessidade. Então, todas as referências que se dirigem a ela, todas as preocupações enfocam-lhe a individualidade. Haverá sempre maior disposição para pensar em si e somente em si, toda vez que nenhuma necessidade houver de pensar nos outros. E como pensar em outros, distante dos vínculos da consanguinidade, é mais improvável, quanto que nós pensamos nos outros fora do nosso laço família? A atração que os laços de sangue impõem tem força capaz de promover a solidariedade, de incentivar o bem-querer, de instaurar, pouco a pouco, as bases fulgentes do amor. Olha a sabedoria divina. Como ele articula as questões, não para que a gente faça solto, como numa sociedade sem regras. Ele pretende nos colocar em uma pequena sociedade com as regras da família, para que nós, aos poucos, vamos compreendendo como que é você doar-se, renunciar a si mesmo, do seu tempo, do seu lazer, tirar um pouco de si para dar para o outro. Então a família vem nos ensinar isso, atacar o nosso egoísmo de forma frontal. E o Espírito Camilo faz mais um fecho. Os laços que unem o par que se encontra nas aleias da existência, em nome do interesse afetivo que se instala, o casal, vão permitindo que um passe a pensar no outro, a preocupar-se com o outro e a agilizar providências para auxiliar o outro, chegando mesmo a envolver-se em lutas e sacrifícios por causa do outro. Eis o egoísmo sofrendo debacle, que é uma queda, uma ruína, na rota da sua eliminação. Fantástico. Então, se a família é um instituto e que nós nos sentimos atraídos a formar, intuitivamente nós trazemos a necessidade dentro de nós de formarmos essa pequena sociedade para melhorarmos os nossos aspectos do egoísmo e do orgulho, que tanto ainda há em nós. Então, a necessidade da família para esse automelhoramento, esse autoconhecimento e essa dedicação em nós mesmos e ao próximo. Então, como eu disse, Kardec fez a sua colocação sobre esse assunto no livro Obras Póstumas. E ele vai dizer lá que o egoísmo e o orgulho, eles são resultados da lei de conservação, do instinto de conservação. A lei de conservação está colocada no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 5 da terceira parte, quando trata das leis morais. De tamanha seja a importância que Kardec dedicou um capítulo exclusivo para falar. Ocorre que quando nós, tendo esse instinto de conservação, nós deturpamos a necessidade e a quantidade da autoconservação. Então, pela necessidade, pelo intuito e desejo de se autoconservar, nós nos achamos muito melhor que os outros. Nós nos achamos seres preferíveis do que os outros. Está falhando. Seres que necessitam de atenção mais do que os outros. E aí nasce o orgulho e o egoísmo. Então, eles são filhos da lei de conservação desvirtuada. A lei de conservação, por si só, ela não apresenta os aspectos. Porque a lei de conservação, ela é perfeita, como tudo que Deus cria. Mas nós temos muitas dificuldades e por isso deturpamos as leis naturais. E aí então vamos ver o que Kardec traz sobre esse assunto. Ele diz que
Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Então, é a conditio sine qua non da salvação, o fato de agirmos dentro dos princípios da caridade, igualdade e fraternidade. Se você quer a salvação, deverá, então, trabalhar na caridade, igualdade e fraternidade. Dando um destaque que a salvação, no aspecto da proposta espírita, não é a salvação que nós ouvimos falar, de que seríamos salvos simplesmente por estarmos fazendo parte de uma doutrina religiosa, ou porque Jesus houvesse vindo até nós para nos salvar, e que Ele tenha feito tudo. Na verdade, a salvação aqui implica na nossa própria salvação, de nós nos atermos às nossas mudanças morais e nos aspectos do Espírito, para então conquistar a salvação. Então ele fala que no campo imenso do infinito, que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital e ele percebe que, por si só, nada vale e nada é. Que todos têm necessidades uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe no seu egoísmo e no seu orgulho. Então veja só, que interessante, você vai percebendo dentro desses princípios que ninguém é melhor do que você e que você precisa perceber que sem os outros, pouca coisa nós somos. Uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, aquele da proposta da modificação, já não tendo o que os incite, o egoísmo e o orgulho se extinguirão pouco a pouco, por falta de objetivo e alimento. E todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Mas poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Questiona Kardec. Não, seria impossível. Nada se opera bruscamente em a natureza. Jamais a saúde volta de súbito a um enfermo. Entre a enfermidade e a saúde, há sempre a convalescença. Então nós, espíritos doentes da alma, temos dificuldades ainda a vencer. Então, não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecendo. Sempre é necessário passar por um processo, pela convalescença da doença que nós nos encontramos, da doença da alma. E é isso que Kardec vem colocar, que as formas, os meios de destruir o orgulho e o egoísmo é trabalhando a lei de caridade, de fraternidade e de justiça. Fazendo adendo que estão todas lá colocadas na terceira parte do livro dos Espíritos. Quem quiser se aprofundar, todas as leis morais estão lá colocadas e o como cada uma delas vem apresentar para nós em agir. Também diz Kardec que o Espiritismo tomou o homem em meio à vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e se em tais circunstâncias operou prodígios, que não será quando o tomar ao nascer, a ir da Virgem, de todas as impressões malsãs, quando a criatura sugar com o leite da caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo, quando enfim toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear? Então olha a colocação de Kardec, fantástico. Se nós, que muitas vezes conhecemos o Espiritismo já na fase adulta, numa fase em que as nossas convicções já estão latentes, em que nós já estamos apresentando aquilo que somos e que muitas vezes são erros repetidos lá do nosso passado, e Ele em nós opera prodígios, opera mudanças, traz para nós um aclaramento das ideias e o que devemos fazer para modificá-las, quem dirá
quando a criança, desde pequenina, receber essas bases, né? Receber com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo. Então, como é que você vai fazer essa mudança no seu filho? Dentro do seu lar. Apresentando para ele muitas oportunidades, e elas existem, variadas, fora do lar, no supermercado, nos lugares que nós frequentamos, na casa das outras pessoas, oportunidades de ensinar o Evangelho de Jesus em todos os momentos. Muitos exemplos nós podemos dar. Se nós criticamos as pessoas, falamos mal das pessoas, se nós mentimos, se nós somos corruptos, e nas mais variadas formas, porque a corrupção não é um privilégio só da classe política, mas de todos nós. Se nós xingamos no trânsito, se nós fingimos que não vemos que a caixa do supermercado deu um troco a mais, se nós inventamos histórias, enfim, todos os nossos exemplos são o tempo todo observados pelas crianças. E esses exemplos é que eles vão carregar na vida. Então são nas pequenas atitudes, nós nos melhorando, nos modificando, sermos pessoas melhores, nós iremos arrastar os nossos filhos através do exemplo. É isso que Kardec está falando. Então, sob o domínio destas ideias, a cimentar a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na terra, aguardando os do céu. Então, de fato, ocorrerá a mudança, como ele fala, das instituições por si mesmas. Por quê? Porque as pessoas estarão modificadas, aí as instituições estarão sendo modificadas diretamente proporcional. E aí o nosso planeta se tornará um planeta de regeneração, porque as pessoas estão em processo de regeneração, né? E olha só, para fechar a ideia, Jesus é mestre e como tal veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Ele veio educar um espírito imortal. Quando Jesus falava, ele não falava para a personalidade, para o ego que ali se apresentava, mas ele falava para o espírito imortal, educando de fato esse espírito. Então, salvar é educar nesse aspecto. Então, você propõe para o seu filho, através da educação, que ele se conheça, que ele se automodifique, que se autoaperfeiçoe e então possa ele, por ele mesmo, salvar-se, entrar dentro do processo da caridade, da fraternidade, da justiça, do amor entre os povos, entre as pessoas. Essa que é a proposta. Então, por isso, vivenciar toda a nossa energia possa estar dentro dessa proposta que Jesus já nos trouxe. Quando Jesus resolve vir até nós, através da sua encarnação conosco, ele renunciou a si mesmo e dedicou-se por muito tempo para vir até aqui, trazer a sua mensagem, que muitas vezes, muitos de nós deixamos ela esquecida, guardada, talvez até dentro do nosso coração, apenas necessitando que nós manifestássemos o desejo e a vontade de colocarmos em prática todos os ensinamentos que ele trouxe. Ele não veio para seres perfeitos. Ele mesmo disse que os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Se os nossos filhos não necessitassem do propósito familiar, e nós, certamente Deus teria encontrado um outro modelo para que a nossa vida se sucedesse da melhor forma. Então, se a proposta de Deus foi essa, ainda que a nossa família traga para nós momentos desagradáveis e dolorosos e difíceis, que nós possamos pensar
nessa ideia de que a melhor forma, aquilo que nós mais poderíamos suportar, Deus, na sua sabedoria e misericórdia, propôs a família. Então, que a família seja para nós a nossa âncora de salvação. Que ela seja para nós a nossa maior dedicação, a nossa maior missão. Porque é dela que nós vamos tirar o maior proveito da nossa existência. Quando uma pessoa desencarna, quando um espírito encontra-se sem um envoltório carnal, nós podemos ler em vários relatos, no livro Céu e Inferno e outras obras psicografadas, que nenhum deles deixou de viver, ficou arrependido por algo material que deixou de fazer. Mas todos eles, a unanimidade foi porque deixou de amar, deixou de produzir algo em que as traças e a ferrugem não corroem. Então, que nós possamos trabalhar os verdadeiros valores que vamos levar para o resto de nossa existência. E esses sim farão a diferença para nós. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a atenção. Fiquemos todos em paz.